Vamos continuar falando de política agora aqui no estúdio. Eu vou conversar com o deputado estadual Ziza Carvalho. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Nájila. Bom dia, telespectadores do Bom Dia News. Bom, o senhor retomou a Assembleia Legislativa, posso dizer recentemente, não é? Mas como suplente. Claro, era suplente e retomou agora como deputado estadual. Mas antes, o senhor parece que pediu até um tempinho, né? Eu queria que o senhor explicasse, porque muita gente não sabe que o senhor tem como carreira, é advogado, procurador de Estado. Exatamente. Eu já sou advogado há mais de 20 anos e procurador do Estado de Goiás há 18 anos, lá em Brasília. Exerci a carreira de procurador em Goiânia, um pouco no interior de Goiás, e sou desde 2006 lotado em Brasília, na capital federal, porque atuo no escritório da Procuradoria, que acompanha os processos do Estado nos tribunais superiores. Então atuo no Supremo, no STJ, no Tribunal Superior do Trabalho, no TRF da Primeira Região. E como eu retornei para o meu cargo de procurador, e assim que fui convocado da vacância do cargo aqui, com a saída da deputada Janaína Marques para assumir a Secretaria de Infraestrutura, eu imediatamente pedi, com base no regimento interno da Casa, um prazo, que é o prazo que a gente tem, que é até 15 dias para poder assumir. Porque eu tinha que resolver as pendências, os processos que são a mim distribuídos, sessões de julgamento que eu tinha distribuído para fazer, no âmbito da Procuradoria, e também para não prejudicar os colegas que lá estão e que vão acabar assumindo aqueles processos que estão a mim distribuídos. Então foi uma questão meramente burocrática do cargo, né? Muita gente especulou que eu estaria insatisfeito com a forma como os deputados titulares saíram do cargo, mas isso não teve nada a ver, foi uma questão de trabalho mesmo, na burocracia do meu cargo de procurador. E como o senhor bem lembrou, o senhor estava como suplente da deputada Janaína Marques, né, que retoma para ajudar o governador Wellington Dias em mais uma gestão de governo. E aí, voltando para a Assembleia Legislativa, inclusive nesse momento de pré-candidatura para alguns deputados estaduais, para a base do governo, que também pretende continuar ajudando dentro da Casa do Governador Wellington Dias, quais são as metas do senhor? Bom, continuar trabalhando muito pelo Piauí, brigando pelos projetos que a gente apresentou e que vem apresentar ainda, os requerimentos, a defesa da infraestrutura para os municípios que nos apoiam. Ontem mesmo a sessão da Assembleia aprovou vários projetos, tanto do governo como dos deputados, e um deles foi um projeto apresentado por mim ainda no primeiro semestre, que foi a criação do PROMEL, que é o Programa Estadual, o Plano Estadual de Melicultura e Apicultura do Piauí, né? Então, toda a questão da cadeia produtiva, o plano estadual, a questão do meio ambiente, a questão sanitária, o crédito e assistência técnica aos produtores de mel. Foi um projeto importante, esse plano estadual, que já existe em todos os estados, não tinha ainda no Piauí, que é um dos maiores exportadores de mel do Brasil e o primeiro em exportação de mel orgânico, que sendo o terceiro item da pauta de exportação do Piauí, precisava de uma lei que definisse todos os parâmetros dessa cadeia produtiva. Então, continuar trabalhando os projetos que eu apresentei. Eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente e Consumidor da Assembleia, fui secretário do Meio Ambiente, faço um trabalho dentro dessa comissão para discutir as normas que os deputados apresentam na área ambiental do Estado, e são muitas, presididas pelo colega Henrique Pires, deputado Henrique Pires. Também faço parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante, diria assim, da Casa, que passam todos os projetos de todas as áreas, de todas as matérias, porque é onde se discute a competência, a juridicidade, a constitucionalidade de tudo que tramita dentro do Poder Legislativo do Estado. O senhor tocou num assunto importante que eu gosto sempre de falar e destacar, que é a produção do mel aqui no Estado. Ela é riquíssima, ela é muito grande. O mel produzido aqui, acredito que 90% dele não fica aqui, vai para fora, tem mercado lá fora. Por que nós não somos consumidores do mel como deveríamos ser? Acho que por uma questão de cultura mesmo, nós não temos esse hábito
alimentar. Se bem que no semiárido do Piauí, onde é produzido esse mel orgânico, da florada silvestre, por isso esse mel de alta qualidade, há a cultura sim do mel, né? Mas o mel realmente ele tem um desejo muito maior do exterior, né? A Alemanha, os Estados Unidos, a própria toda a União Europeia, ela procura um mel de alta qualidade. Os mel hoje que o mundo fornece, como a China e outros países, não tem a qualidade que o mel do Piauí produz, porque é um mel produzido basicamente orgânico, de uma florada silvestre, que é de flores do próprio semiárido, naturais, que é polinizados pelas abelhas e que tem um valor agregado, um valor comercial muito grande. E o principal, ele é produzido dentro de uma região que economicamente é muito pobre, que é o semiárido, e por famílias. Então é uma cadeia produtiva importantíssima para a economia piauiense. E que tem o apoio, inclusive, das câmaras setoriais, no caso Exatamente. da Câmara Setorial do Mel. Outro projeto de lei que eu apresentei e que fiz uma audiência pública grande na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão do Meio Ambiente da Assembleia no primeiro semestre, foi a questão da regulamentação do agrotóxico, né? Eu entrei com o projeto de lei para proibir o uso de determinados princípios ativos nos agrotóxicos no estado do Piauí, como os baseados em neonicotinoides, que há uma discussão no mundo todo da matança de abelhas por base desse tipo de agrotóxico. Então, foi uma discussão bem ampla, onde trouxemos todos os setores produtivos da cadeia da soja, do algodão, o pessoal do mel, toda a cadeia produtiva e econômica que, de certa forma, é impactada com o uso de defensivos agrícolas, para discutir uma regulamentação completa desses defensivos no estado do Piauí, porque nós sabemos que o Brasil está autorizando desenfreadamente o uso de defensivos agrícolas, a política do governo federal atual, e os estados podem restringir o uso, tem competência legislativa para restringir no seu território o uso desses defensivos. Então o Piauí não pode prejudicar, por exemplo, a cadeia produtiva do mel, matando as abelhas com determinado defensivo, que é usado no cerrado, na soja. Então nós temos que ter essa conversa entre os setores produtivos e regulamentar direito o uso desse defensivo. Em tempos de políticas onde se defende que a gente passe a consumir mais produtos naturais, menos conservados, aí também seria contraditório estar fazendo o uso constante desse tipo de agrotóxico. Enfim, já que a gente está falando em mel, a região de Simplício Mendes, Bela Vista, aquela região ali é produtora de mel, sim, bastante inclusive. E aí, o deputado hoje, Ziza Carvalho, vai tentar uma candidatura a prefeito? Seria mais especificamente Simplício Mendes? Não, isso aí eu vi uma nota dessa na imprensa e depois as pessoas comentando e me perguntando, mas jamais isso passou pela minha cabeça de ser candidato lá, apesar de ser eleitor lá, ter vários amigos, a família do meu pai toda é de lá, meu avô foi prefeito 3 vezes lá daquele município, mas eu não tenho nenhuma pretensão. Eu tenho família que fica nesse deslocamento Brasília, Teresina, eu tenho uma política estadual, tenho vários amigos candidatos a prefeitos em outros municípios do Piauí que eu pretendo ajudar, tenho um compromisso de vê-los eleitos prefeitos, e uma candidatura minha na minha cidade seria prejudicar todo esse conjunto de política que eu tenho já trabalhando regionalmente no estado. Minha pretensão é continuar como deputado estadual e, quem sabe, pleitear um mandato de titular entrando direto na próxima eleição. Como composição do Partido dos Trabalhadores, como é que o senhor avalia a decisão do PT em colocar já como pré-candidato à Prefeitura de Teresina nas eleições do ano que vem o nome do deputado Fábio Novo? Olha, eu não participei muito dessas discussões aqui em Teresina porque até não sou eleitor de Teresina. Eu estava afastado,
da Assembleia, quando surgiram todos os nomes que pretendiam, aí o próprio Franzé, que disputou essa pré-candidatura. O deputado Fábio Novo, é inegável, fez um excelente trabalho à frente da Secretaria de Cultura, respeitado até pela oposição. A Secretaria de Cultura era apagada, ele deu visibilidade, todos os prédios, teatros que existem na área cultural, os projetos culturais foram alavancados nos últimos 4 anos. No interior também você vê, Pedro II, Oeiras, Corrente, Bom Jesus, os espaços de cultura foram revitalizados. Ele fez um grande trabalho, é um nome respeitado, tem uma história dentro do partido, e o partido achou por bem lançar o nome dele. Eu acho nada mais justo, ele é um nome forte para disputar, e eu acho que o PT tem grandes chances de fazer o prefeito de Teresina com o Fábio. Sim. As eleições do ano que vem, até pelos nomes que a gente já vê como pré-candidatos, deve ser atípica das demais, na opinião do senhor? Acho que sim, porque vem de um grande ciclo, né, de mandatos do PSDB à prefeitura. O próprio prefeito Firmino Filho, que é um grande administrador, já terminou um ciclo de 4 vezes prefeito. Ainda não definiu qual é o nome do sucessor, e os partidos estão a cada eleição, mais fortes na tentativa de tentar ganhar a eleição em Teresina, tirar do mesmo grupo que está há anos, né? Então, pela primeira vez, eu acho que vai ser uma eleição duríssima. A passada já mostrou que já vinha endurecendo, e essa com vários candidatos apontados aí, tanto do lado do governo, que já tem mais de um nome, do governo do estado que eu falo, como o PL, com o deputado Fábio Abreu, como o doutor Pessoa, com o PMDB. São nomes fortíssimos, e o PT que vai ter o apoio do governo e uma militância imensa que o Partido dos Trabalhadores tem. Então, certamente será uma eleição diferente, que vai chegar ao segundo turno, e dentro desse cenário de segundo turno será uma eleição que pode acontecer qualquer coisa, né? O senhor, mesmo não estando lá como político, e sim mais como advogado, que é a sua profissão de fato, lá em Brasília, o que se percebe lá? Aqui no Nordeste, eu acredito que, no geral, existe sim ainda a divisão da direita, da esquerda. Lá em Brasília, lá no Distrito Federal, isso também é notório? Olha, eu tenho mais de 20 anos de Brasília. Brasília já viveu uma era em que todo mundo só votava na esquerda. Nós tivemos teve a época do Roriz, depois veio o Cristóvão Buarque, que é uma cidade que tem muito servidor público, que era mais ligada às bandeiras de esquerda, mas nos últimos anos Brasília veio com a tendência de votar na direita. Há muito tempo que o PT não ganha lá no Distrito Federal. Existe no Centro-Oeste, que é uma região mais ligada ao agronegócio, como Goiás. O Distrito Federal está é um quadrado dentro do estado de Goiás, né? Que tende a ter uma pauta mais ligada à direita, né? O Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, e o próprio Norte hoje, o Brasil vê um cenário que guinou mais para a direita. Por quê? Por causa do desgaste mesmo de vários anos do governo federal sendo administrado pelo PT. Era natural que esse desgaste viesse. Não avaliarmos a guinada ser tão grande a ponto de eleger o presidente Jair Bolsonaro. Claro, achávamos que poderia ficar entre o centro-direita, mas o Brasil realmente deu uma guinada completamente atípica do que realmente se esperava. Vamos ver o que vai acontecer com a política em 2022, se o governo federal vai conseguir resolver o problema da economia, se vai ficar nessa pauta reformista apenas de tirar direitos sem retomar a economia. Ele pode receber um castigo, né?
bastante em 2022. Falando em reforma, aqui no estado, o governador Wellington Dias já pensa, já trabalha na reforma da Previdência do estado. E aí eu pergunto para o senhor, esse fato, inclusive, da divisão atingiu e prejudicou o Piauí? Porque é notório as dificuldades que o governador Wellington Dias tem enfrentado nesse ano de 2019, como, por exemplo, eu posso citar a questão da saúde, tem passado por muitas dificuldades. É resquício dessa divisão? Sem dúvida, um governo estadual que trabalha em sintonia com o federal, ele tem muito mais possibilidade de êxito, de angariar recursos, de melhorar o sistema público, as políticas públicas no estado, né? A divisão realmente prejudica. E o presidente ajuda nessa divisão porque ele entra no clima mesmo, ele provoca, ele inflama sua militância na questão dessa polarização, né? Mas o governador do Piauí é muito sábio, é uma pessoa muito sensata, ele não entra nesse tipo de bola dividida. Eu acho que não é bom para ninguém, nem para o governo federal, nem para o presidente, nem para o governo ter estados que sejam privilegiados e outros sejam maltratados com recursos do governo federal. Eu não acredito que o presidente fará isso, eu acho que a questão da reforma da Previdência, que será enviada para a Assembleia nos estados, isso se deu porque os estados e municípios não entraram na reforma lá principal e é preciso adaptar nos estados a legislação que foi reformada lá no plano federal. Então, obrigatoriamente, todos os estados vão ter que fazer as adaptações necessárias que foram reformadas no âmbito do plano federal. Ok, deputado, quero agradecer a vinda do senhor, desejar um ótimo dia e pedir que volte outras vezes. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição aqui. Obrigada.